O senhor disse que as mulheres guardaram o sábado. Sim. É bíblico, é verdade. Tem alguma no meio delas que era gentia? Não tem. Todas elas eram judias. Não há problema nenhum. Elas guardaram o sábado porque elas eram judias. O senhor disse Lucas foi escrito décadas depois, mas os acontecimentos de Lucas foi décadas depois de Jesus? Não, pastor. Sim. Foi no contexto de Jesus ali. Tá? Em segundo lugar, o senhor disse os primeiros cristãos adoravam no domingo. É verdade, é bíblico. O primeiro culto cristão aconteceu no domingo. João capítulo 20, verso 19. O segundo, capítulo 20, verso 26, aconteceu também no domingo. O culto de Atos, capítulo 2, aconteceu no domingo. Nós seguimos o Novo Testamento. Eu não sei se o senhor vai usar esse argumento de que domingo é o dia do sol, é um dia pagão e etc. Esse argumento é notório que é antibíblico. Porque se for seguir esse ponto, o sábado é o dia de Saturno. Concordo? Atos capítulo 20, verso 7, diz no primeiro dia da semana. Coríntios capítulo 16, verso 1 e 2, diz que no primeiro dia da semana, cada um tinha ponto à parte, a casa conforme a sua prosperidade. Por que seria feita a coleta no domingo, pastor, se os cristãos não se reunissem nesse dia? Outro ponto que o senhor fez é o seguinte: o Novo Testamento mostra que os 4 primeiros mandamentos não aparecem. Eu mostrei todos os textos, o senhor não fez nenhum com sábado. Outro sim, a teologia que está errada é a do senhor, que sempre deu problema para o apóstolo Paulo, os judaizantes. Eu mostrei, gente, textos claros. Atos capítulo 15, por exemplo, Gálatas, Romanos e etc. Em Apocalipse capítulo 14, qual o problema disso daqui, pastor? Eu vou ler o texto direitinho para o senhor. Olha lá o texto. Aqui está a paciência dos santos. Para mim não tem problema nenhum com esses santos, tá? O senhor sabe minha posição escatológica. E no verso 13 diz lá, e ouvi a voz do céu que me dizia: escreve bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as obras o sigam. No verso, parte B do verso 12 diz que guardam mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É notório que nesse texto ele está falando para judeus, como eu peguei Mateus capítulo 24 e mostrei que todo o contexto ali é para os judeus, ok? Outro sim, no pensamento do senhor, o sábado é uma lei cerimonial ou lei moral? Tem essa divisão na Bíblia? O senhor pode, por gentileza, me responder essa pergunta? O senhor acredita nessa divisão entre lei moral e lei cerimonial? Essa divisão ela é só didática, ela não é bíblica. Então, não é bíblica. Sim. Então o senhor acabou de afirmar que segue algo que não é bíblico. Não é isso. Porque se o sábado fosse uma lei moral, em Mateus capítulo 12, Jesus disse que os sacerdotes quebravam a lei de Deus, ou a lei, esse mandamento, no caso do sábado, e eram sem culpa. Se fosse uma lei moral, como vocês defendem, e que o senhor acabou de afirmar com todas as letras que não é bíblica, então quem segue algo que não é bíblico são vocês, pastor. Ok? A graça de Deus, eu vou mostrar todos os textos na minha próxima fala por causa do tempo, mostrando que a lei se cumpriu em Cristo, que Cristo veio cumprir a lei e que Cristo é o nosso Shabat, é o nosso descanso, está em Cristo. Sobre a nova aliança que o senhor citou de Hebreus capítulo 8 e etc, é só ler o texto. Mudou o sacerdócio. Se há mudança de sacerdócio, pastor, há também mudanças da lei. Sem dúvida. Eu volto a fala para o senhor e depois eu continuo. Perfeito. Vamos lá. Por exemplo, no que tange a distinção entre lei moral e lei cerimonial, essa, como eu expliquei, é uma distinção didática, mas não existe um texto bíblico afirmando, olha, existem aspectos morais da lei de Deus e existem aspectos cerimoniais. É isso que eu quero dizer. Entretanto, praticamente todos os cristãos defendem que existem leis cerimoniais na Bíblia que não devem mais ser seguidas pelos cristãos. Nós não sacrificamos animais, nós não temos um templo em Jerusalém, todo aquele papo, mas existem leis morais. Essas leis são eternas, entende? Isso não é uma questão adventista, isso é uma questão de qualquer pessoa que lê a palavra de Deus. E veja bem, a ideia de que os sacerdotes transgrediam o sábado e ficavam sem culpas, e na sua visão isso implica que essa não é uma lei moral, não é exatamente uma leitura correta. Até porque no Antigo Testamento existem pessoas que transgridem leis morais fora o sábado e também ficam sem culpa. Quando Deus manda a Israel matar as pessoas em Canaã para tomar Canaã, não só eles ficavam sem culpa, como quando Saul se recusou a cumprir a ordem de Deus de matar aquelas pessoas e aqueles animais, ele ficou culpado por não matar. Isso não quer dizer que o mandamento não matarás, ele não é um mandamento moral. Simplesmente quer dizer que mesmo a lei moral de Deus, quando Deus dá uma ordem que você tem que fazer uma coisa, aquela ordem ela não é considerada pecado. Então, por exemplo, quem é que mandava o templo funcionar no sábado? É Deus. Deus regulamentou para o sábado sacrifícios, como ele regulamentou para todos os outros dias. Então, como Deus mandou você
fazer esses sacrifícios no sábado, você faz e fica sem culpa. A circuncisão da mesma forma. Quem foi que mandou circuncidar o menino ao 8º dia, independentemente do dia de semana que caísse o 8º dia de vida dele? Se caísse no sábado, deveria fazer. Isso implica que quando você faz o que Deus manda, você não peca. Inclusive, se Deus aparecer para você e disser assim, trabalhe no sábado, você não tem pecado nenhum em trabalhar no sábado. Entretanto, para as questões gerais da vida humana, Deus mandou guardar o sábado. Deus mandou não matar. A própria ideia da poligamia. Se você fizer poligamia hoje, você tem culpa. Mas Salomão não tinha culpa. Davi não tinha culpa. Então, essas questões, elas de fato elas são complexas. Mas o fato é esse, entende? Quando você faz o que Deus manda, você fica sem culpa. E essa distinção entre igreja e Israel, ela é complicada. Porque aí vocês, vamos dizer assim, vocês são da igreja gentílica. Vocês querem todas as bênçãos de Israel. O Deus de Israel era só de Israel também, tá? A lei de Deus era só de Israel também. Okay. Jerusalém é só de Israel também. É isso que você quer, né? Pastor Átila. Pastor César falou ok 3 vezes, você não parou, meu irmão. Desliga aí. Olha só a afirmação do pastor Ezequiel. Em primeiro lugar, que ele tornou a dizer pela 3ª vez que o que eles fazem, dividir lei cerimonial e lei moral, não é bíblico. Sim. Ou seja, se não é bíblico, é antibíblico. Não. Então, o que eles defendem é antibíblico. Eu não consegui assimilar, não sei se o pastor César e os ouvintes conseguiram. Saul matou as crianças e ficou inculpado. Nós vamos implicar um problemão teológico de curso básico nisso daí. Deus mandou ele transgredir? De curso básico. E outra coisa, outra afirmação que o senhor fez, me interrompendo de novo, né? Olha a outra afirmação que o senhor fez. Se Deus mandar trabalhar no sábado, não tem problema. Ora, meu Deus do céu. Então, a lei que ele manda, ele pode desmandar cumprir? Como ele mandou matar. Me mostra o exemplo de Novo Ele Testamento. mandou matar. Como diz o pastor, dá um texto. Novo Testamento. Não, calma aí. Deus, ele é o dono da vida, Ezequiel. Quando Deus dá ordem, no caso do Saul, o texto dos 10 mandamentos, lá não está dizendo não matarás, é não assassinarás. Sim, perfeito. É diferente. Claro. Deus é o dono da vida, então não sei se... Não, existe um contexto aí. Não, essa assimilação que ele fez, pastor, é anacrônico. O senhor concorda comigo ou não? É anacrônico, isso é uma anacronia gigantesca. Agora, vamos lá. O senhor fez a afirmação seguinte, que o sábado era explícito, o senhor não conseguiu mostrar. Outro sim, o senhor afirmou, eu vou tornar a dizer, que o que vocês fazem, dividir lei cerimonial e lei moral, é antibíblico. Então quem segue algo antibíblico são vocês. Agora, pastor, o que é que nós vamos fazer com o texto claro de Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17? Eu gostaria muito, sinceridade, que o senhor, como bom adventista, me explicasse esse texto aqui, ó. Colossenses 2, versos 16 e 17. Porque ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. Observe que ele fala sobre dia de festa, festas anuais, da lua nova, festas mensais, e dos sábados semanais. Esse texto é claro. Se a sua teologia fosse correta, nós teríamos que excluir esse texto paulino, e não só esses. Nós poderíamos excluir Gálatas capítulo 4, que diz que seria um retrocesso espiritual. Paulo disse, olha, então temo que eu tenho trabalhado em vão. Em Romanos capítulo 14, Paulo deixa claro também ali. E observe que em Romanos nós temos judeus e prosélitos, que são os prosélitos. Judeus que se converteram, gentios que se converteram ao judaísmo, e esses dois, judeus e prosélitos, em Atos capítulo 2, se converte agora ao cristianismo. Seria um bom motivo para Paulo dizer, olha, tem que guardar a lei. Mas ele não faz, porque eles são convertidos a Cristo. Eu quero deixar bem claro, para eu concluir e não monopolizar, não há problema nenhum guardar o sábado. O problema é que vocês colocam como questão soteriológica. Esse é o maior problema. O cristão pode guardar o sábado, domingo a segunda, todos os dias, mas não no sentido soteriológico. Okay. Pastor, é a questão do judeu. O judeu guarda o sábado por identidade nacional. Agora, se ele se converter a Cristo, ele não é obrigado a guardar. Tá? Então, trabalhe para mim, Colossenses 2,16.